Amém. Tem uma foto que eu gostaria que vocês observassem. Eu sei que a foto não está tão boa, tão clara, mas para aqueles que não sabem, a maior parte da minha vida eu cresci em Bebedouro, uma cidade do interior de São Paulo. E por inúmeras vezes eu vi este homem e essa mulher andando na rua, dormindo na rua, revirando lixos para procurar comida. Foram 20 anos que estes dois moraram na rua. Qual é a maior impossibilidade na vida de alguém que você ama? Qual é a maior impossibilidade na sua própria história e na sua própria vida? Às vezes, a maior dificuldade não é por falta de recursos, mas por paralisias da alma, que nos paralisam e nos desgastam diante das impossibilidades humanas. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 vezes que ao andar pelas ruas da minha cidade, daquela pequenina cidade, eu via esses dois, sem jamais sonhar, sem jamais imaginar que eles tinham uma família, empresários conhecidos da cidade. Mas lá, por 20 anos, andando pelas ruas, dormindo na rua, drogados, comendo comida do lixo. Existem pessoas que não estão acamadas, mas estão paralisadas em vícios, traumas, desânimos, ou talvez paralisadas por anos de espera. O que fazer quando a vida parece ter chegado em um ponto final, nesta ou naquela área? Talvez no seu casamento, talvez na sua paternidade, na sua maternidade, talvez em algum nível de relacionamento. Deus usa o Evangelho para nos revelar que a palavra de Deus, o poder de Deus, tem pernas para alcançar os esquecidos e para despertar até mesmo aquele que morreu. Talvez aquele que morreu seja você, que com os olhos pode me ver, com os ouvidos pode me ouvir, mas com uma alma paralisada, vive bem longe de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Este casal eu conheço, como eu já disse para vocês, por andar nas ruas de Bebedouro. Mas eu também os conheço, porque para minha grata surpresa, talvez uns 2 anos atrás, eu os encontrei em uma igreja, a igreja dos meus sogros, que vocês também conhecem a história do sogro. E lá está esse casal, restaurado, transformado, pela simplicidade e a grandeza do Evangelho, servindo ao Senhor, agora restaurados, também empresários, abençoando outras vidas. Hoje é aniversário dele, se eu não me engano, 56 anos. E eu pedi para que eles gravassem um vídeo, falando um pouquinho do testemunho deles para nós. Pode passar, Nath, por favor. Boa tarde, meu nome é Edna, esse é meu marido Jefferson. Meu nome é Jefferson. Nós estamos aqui para contar um pouquinho do nosso testemunho para vocês. Há 10 anos atrás, a gente era dependente químico, total flex, vamos dizer assim, né? Usava de tudo, até álcool de poço a gente já tomou. Nós moramos por 20 anos na rua, 30 anos de droga, 20 anos na rua, comendo comida do lixo. Meu marido, ele teve um problema, uma briga de rua, ele quebrou o braço e pôs 4 pinos no braço. E como a gente morava na rua, a gente não tomava cuidado, esses pinos deu rejeição. Nós fomos para o hospital e deu rejeição aos pinos. E ele teve que tirar o pino, fazer cirurgia. E nessa cirurgia, o meu marido ele ficou 28 dias no hospital na UTI. E ele teve uma infecção generalizada. Nessa infecção generalizada, teve um dia que nós chegamos e os médicos falaram assim que só faltava os pulmões para afetar, né? Para afetar. Que os restos dos órgãos dele já tinham sido afetados, só tinha o pulmão. Se chegasse até o pulmão, ele morreria.
Chegamos no outro dia no hospital, o médico me vem e me fala: infelizmente a infecção afetou os pulmões, então não tem nada que podemos fazer. Chama a família. Pode chamar a família. E nesse processo, desligou os aparelhos, meu marido foi dado como morto. Ligamos para a bebedouro, que a gente estava em Jundiaí, ligamos para a bebedouro, comunicamos toda a família, né, para fazer os preparos, né? E isso, meu marido, na hora de ir para o necrotério, de repente ele abre os olhos. Nisso que ele abriu os olhos, os médicos ficaram apavorados, né? Já levaram direto para UTI de novo para recolocar os aparelhos, mas ele ficou 5 minutos em óbito. Então, e depois disso, no outro dia nós fomos lá fazer uma visita a ele, né? A hora que eu olhei para a cama, ele não estava lá. Aí que a gente, ser humano, o que a gente pensou? Ah, morreu, né? Mas não, a hora que a gente olhou para frente, Deus tinha feito um milagre. Meu marido, que teve uma infecção generalizada, 5 minutos de óbito, estava voltando andando do banheiro. Então, por isso que eu digo, às vezes Deus permite a gente passar por um vale para estar próximo dele. Hoje nós estamos aqui bem, temos nossa casa, nosso trabalho. Eu, na época de rua, eu dei a guarda do meu filho para minha sogra criar. Minha sogra criou até os 11 anos, mas depois ela, como a gente ficou bem, se recuperou, ela devolveu para nós e nós continuamos a criar ele. Hoje ele está casado, faz 6 meses, para a honra e glória do Senhor, e nós estamos aqui. Hoje é dia de janeiro. Muito bem, grato, para a honra e glória do Senhor. Esse é um testemunho vivo, né? E toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Pai. Estamos aqui, nós dois, para dizer que tem jeito, tem como. Gente, a gente comia comida do lixo. Foram 20 anos morando na rua, 30 anos usando drogas, viu? Então, basta a gente querer, que Deus faz a transformação de dentro para fora. Se você permitir, Deus vai transformar a sua vida. E hoje está aqui. Amém. Um cara que Deus restaurou, ressuscitou, fazendo 56 anos hoje, na data de hoje. Para ajudar, hoje é meu aniversário, vai dar certinho esse testemunho nosso aí, certo? Basta querer, irmão, basta querer, porque todos nós temos força para conseguir o que quiser no caminho do Senhor. Hoje a gente, graças a Deus, somos uma família linda, temos de tudo, somos um microempresário hoje, graças a Deus, temos a nossa casa, tem a nossa família, não falta nada para a gente hoje, tá bom? Basta querer, deixa Deus te usar. Hoje a gente ajuda essas pessoas que moram na rua, que usam droga, a gente leva para a clínica, tem uns 4, 5 aí que hoje está bem, graças a Deus, né? Que através de nós hoje eles estão bem, né? Porque ele quis também, né? Graças a Deus, estão muito bem hoje aí na caminhada com o Senhor, tá bom? Nunca desiste, tá? Força, viu? Um abraço para todos. E assim como diz na palavra do Senhor, eis que tudo se fez novo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém? Com Deus. Deus abençoe a todos aí. Um abraço. É tão bom quando a gente pode presenciar e ver a simplicidade das coisas que Deus faz. Eu trouxe esse testemunho, eu pedi para eles gravarem. Eu até peço perdão para a Nath, porque acabei pensando isso de última hora e passei para ela de última hora. Porque quando a gente conhece a pessoa, a gente viu e a gente presenciou a vida da pessoa o tempo todo vivendo aquilo que foi testemunhado, mas também quando a gente acompanha a vida da pessoa posteriormente, como eles falaram, já são 10 anos caminhando com Jesus, traz esperança aos nossos corações. E quando nós abrimos a palavra de Deus, como nós vamos lê-la agora, e explicá-la nessa temática que nós temos estudado, em uma das séries que a nossa igreja tem nos dado a oportunidade de refletir, tudo tem um sentido diferente, quando nós podemos ver que Deus
continua sendo capaz de ressuscitar mortos. Deus continua sendo capaz de mudar histórias que eu e você não podemos mudar. Ele pode mudar. Nós precisamos lembrar disso. Porque eu olho para a minha vida e eu vejo áreas e circunstâncias que eu tendo a esquecer e então achar que Deus não pode agir. E eu penso que você não seja tão diferente de mim. Eu olho para algumas pessoas e para algumas situações e eu penso da mesma forma. Mas quando eu olho para as Escrituras e para a palavra que nós vamos ler, quando eu olho para testemunhos vivos, eu sou lembrado de um Deus que continua fazendo milagres para glorificar o nome dEle, para revelar o poder dEle e então fortalecer as verdades do Evangelho em nós. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 9, essa série Viva que nós temos estudado, esse tema que nos convida a viver o enchimento do Espírito Santo de Deus. Como aconteceu em Atos, pode acontecer na sua vida, pode acontecer na minha vida, pode acontecer no seu casamento, na sua paternidade, maternidade, trabalho, escola, faculdade, igreja, ministério. E esse é o convite de Deus, onde o recurso humano se esgota, o poder de Cristo se manifesta para levantar e dar vida, dar vida. Está comigo em Atos capítulo 9, amém? A partir do versículo 32, a palavra de Deus nos diz: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. O texto bíblico continua, lá no versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava em praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhes os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, levantou-se. Tomando-o pela mão, ajudou-o a pôr-se em pé. Então chamou os santos e as viúvas apresentou à viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Você prestou atenção que no primeiro relato e no primeiro milagre, todos creram? Você percebeu que no segundo relato, muitos creram? Quem é você? Quem é você nessa noite? Quem o Senhor te convida a ser nessa noite? Aqueles que se juntam com os que não creram ou aqueles que se juntam com todos que creram? O Senhor continua realizando milagres e maravilhas em nossas histórias, em nossas vidas. Mas não são poucas as áreas em mim e em você que nós podemos ficar secos, mortos, paralisados, distraídos, ao invés de termos os olhos da fé abertos para crermos nos feitos do Senhor. Vamos lembrar um pouquinho do contexto atual, do contexto aqui do capítulo que nós lemos? Atos todo já está sendo exposto, como eu disse, nós estamos em 2 séries, uma série do livro de Atos, uma outra série sobre mordomia cristã, e você pode ver as mensagens no nosso YouTube. Mas então o contexto aqui é: após a conversão explosiva de Saulo, tudo aquilo que nós já vimos que aconteceu, a igreja desfruta de um tempo de edificação e consolo. O Espírito Santo está atuante.
Pedro exerce então o seu ministério itinerante. Ele começa a ir de um lado para o outro, percorrendo as comunidades, para fortalecer aqueles que estavam sendo convertidos ao Evangelho. Nesse contexto, nós vemos que acontece algo um tanto quanto central, mas de forma periférica. Parece um contrassenso, mas é algo grandioso que Deus está fazendo. Mas agora, aos arredores, ali em Lida e Jope, e não em cidades tão significativas assim. O foco desse contexto é demonstrar a autoridade de Jesus, que não se limita à presença física na terra de Cristo, mas ela continua fluindo através da vida do apóstolo para estabelecer o reino de Deus e converter multidões. Jesus não estava ali presente mais, agora era só Pedro, mas Pedro, ousado em fé, cheio do Espírito Santo de Deus, ora e realiza então, por intermédio, obviamente, do poder de Deus, milagres. Deus realiza milagres por Pedro, porque ele ora, porque ele se dispõe com ousadia. Não se esqueça que neste mesmo capítulo, nestes poucos versículos, 2 grandes milagres diante dos olhos de cada um, se divide nas Escrituras Sagradas uma chamada de atenção para mim e para você. Muitos creram, ou seja, não foram todos, todos creram. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, sacuda o meu coração, a minha mente, em todo canto e toda área que há incredulidade, para que então haja fé e eu possa ver os milagres, até mesmo de um Deus que ressuscita mortos. Até mesmo de um Deus que ressuscita mortos. Eu estou aqui relutante se eu testemunho ou não algo que talvez eu deva testemunhar. Hoje, meu sobrinho foi apresentado em uma igreja, em uma cidade não muito distante daqui. Mas eu me lembro que, não muitos anos atrás, já não sei contabilizar, talvez uns 10, talvez mais ou menos isso. Eu orava e chorava aos pés da cruz de Cristo, para que o meu irmão, que vivia em uma completa devassidão sexual, homossexualismo e muito mais, voltasse para Jesus. Quando eu tentava ligar para o meu irmão, ele desligava a ligação, porque ele dizia que até nas entrelinhas eu tentava falar de Deus para ele. E não foram poucas as vezes que eu caí de joelhos dizendo ao Senhor que tivesse misericórdia e ouvisse o meu clamor. Nem sempre eu sou ousado em fé, nem sempre, que pena, quanta coisa eu tenho perdido. Quanta coisa eu tenho perdido de testemunhar o poder de um Deus que precisa ser visto por muitos que ainda não o creem, ou por muitos que, como eu e você, perdem a fé no meio do caminho. Meu irmão hoje é casado, mesmo depois de ter dito que não iria casar, mesmo depois de ter dito que não teria condição de amar uma mulher, de constituir uma família. E o meu sobrinho é apresentado em uma igreja que segue a palavra de Deus. Alguns dias atrás eu peguei férias e fui para lá, para celebrar 1 ano de aniversário do meu sobrinho. Um Deus que traz existência onde não tem e não está preso a questões impossíveis. Um Deus que às vezes não realiza os milagres que pedimos. Como o pastor Josimar muito bem nos lembrou, nós ainda vivemos em um mundo mau, um mundo caído. E a esperança é eterna e não aqui. Mas enquanto esperamos a vida eterna do Senhor, podemos ser lembrados de um Deus que pode invadir a sua vida com tanto agir sobrenatural. Vou dividir então esse texto aqui em algumas partes, com alguns lembretes que nós precisamos aprender, de forma a entender e aplicar esse texto. Do versículo 32 ao versículo 35, nós somos convidados por Deus a um poder que reabilita e proclama. Reabilita e proclama. Essa é a verdade central de todas desses ensinamentos aqui. E o primeiro ponto, pode passar para a gente, Nath, é o poder que restaura o movimento. Pode passar o próximo já, por favor? O poder que restaura o movimento. O poder que restaura o movimento. Pedro encontra Enéas, um homem cuja vida estava resumida em uma cama há 8 anos.
O termo para paralítico aqui sugere alguém com os membros soltos, sem qualquer firmeza. Pedro não usa fórmulas mágicas, Pedro não chama a atenção para si, Pedro apenas aponta a fonte de autoridade. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. No original, a ordem para arrumar a cama indica que aquele que era carregado pela cama agora teria domínio sobre ela. Deus, Ele muda as nossas histórias. Deus pode mudar as histórias daqueles que nos rodeiam por meio das nossas histórias. E então, Deus pode mudar toda a lógica para que o nome dEle seja glorificado, para que Ele seja conhecido, para que vidas sejam salvas. Deus me livra da incredulidade. Deus me livra da incredulidade. Quanta incredulidade ainda há no nosso coração. A cura de Enéas não foi um fim em si mesmo. O objetivo de Jesus curar em toda a Escritura nunca é o fim em si mesmo, mas um sinal que gerou uma conversão coletiva em Lida e também em Sarona. Todos creram, todos creram. Ouse em fé, para que mais pessoas creiam. Ouse em fé, para que mais pessoas creiam. E se você hoje se encontra no grupo daqueles que não têm crido, que o Senhor te chame para aqueles que creiam. A persistência missionária de Pedro alcançou quem a sociedade já havia esquecido. Quantas pessoas eu tenho me esquecido? Familiares, amigos. Eu me lembro que adolescente, logo quando Cristo me alcançou, eu orava por alguém que eu gostava muito e admirava bastante. Pasmem. A única coisa que tinha agradável no final do domingo da minha vida, após a bebedeira dos meus pais e as brigas deles, era entrar na televisão e assistir Silvio Santos. Depois que eu conheci a Cristo, eu me angustiava em pensar que aquela pessoa que tinha um programa tão legal e toda a sua família morreria e iria para o inferno. E eu comecei a orar por eles. Depois de alguns anos de oração, eu soube que sua esposa e suas filhas tinham havido se convertido. Com certeza não foi a minha oração. Imagino que muitas outras pessoas estavam orando e investindo na vida deles. Afinal, eu nunca nem os conheci. Não importa o quanto nós vamos fazer parte de milagres ou não, mas para mim aquilo significou muito e continua significando. Eu poderia contar tantas histórias que o Senhor teve misericórdia e me deu fé, mas eu poderia contar tantas histórias que eu não fui insistente em fé. Senhor, me perdoa. A persistência missionária de Pedro alcançou quem a sociedade já havia esquecido. Isaías 35, versículo 6, nos lembra de um coxo que saltava como servo, porque Deus traz a existência onde não tem. O Evangelho não apenas nos mostra o perdão do pecado, mas ele restaura a dignidade do homem caído. Hernandes Dias Lopes comenta dentro desse contexto. Jesus é o verdadeiro Pedro. Ele veio ao meu encontro, ele veio ao seu encontro, para que a sua paralisia, para que a minha paralisia possa voltar ao movimento. A cura de Enéas aponta para Cristo, que diz: toma o teu leito e anda. Aonde você está paralisado hoje na vida cristã? Como marido, como esposa, como pai, como mãe, como cônjuge, como alguém na sociedade, como alguém dentro da igreja. O poder de Cristo não para na cura física, ele avança sobre o último inimigo, a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Deus é capaz de tirar aquele que está na mais profundeza da morte para a vida. O texto continua e o texto bíblico nos mostra muito mais. Esse Deus que age em seu poder, que reabilita e que nos faz proclamá-lo, além de trazer novamente o movimento aonde há paralisia, ele também é capaz de trazer o poder que reverte o luto, o choro, a dor, o desespero, a desistência. Eu já estive diante de caixões de pessoas muito próximas,
um irmão de 26 anos, o filho desse irmão criado pelos meus pais, cujo todas as reuniões de escola, cujo todas as atividades que o pai deveria estar presente, eu estive. Eu estive também no velório deste meu sobrinho filho, com 21 anos de idade. Não é fácil estar diante de um caixão. Não é fácil estar diante de um luto. Mas Tabita, também conhecida como Dorcas, tinha um coração social, conhecido por todos naquela região. Sua morte criou um vácuo de desesperança. Mas no meio de toda a desesperança de uma morte, Pedro é chamado, um homem de Deus é chamado. Poderia ser uma mulher de Deus. Poderia ser você, mulheres de Deus aqui. Poderia ser você, homens de Deus aqui, chamado. Há um ato de profunda humildade e dependência. Ele coloca todos para fora, se ajoelha e ora. O comando Tabita, levanta-se, ecoa o poder criativo de Deus, que na mesma palavra do Deus Criador que diz, haja terra, a terra houve terra. Pedro não agiu por impulso, Pedro não agiu por emoção, Pedro agiu por direção do Espírito, a mesma direção do Espírito que fala com você nessa noite, a mesma direção do Espírito que fala comigo nesta noite, em uma cidade, em um bairro que está lotada de gente que precisa ser salvo, em uma igreja que está lotada de pessoas paralisadas que precisam ser avivadas, a começar de mim. A ressurreição de Tabita serviu para consolar os santos e as viúvas, demonstrando que para o povo de Deus, a morte apenas é um sono, ao qual o Senhor pode despertar. Que poder é este? Que Deus é este? Que amor é este? Para revelar que nós estamos neste mundo de passagem. 1 Reis 17, 21 nos lembra que Elias é chamado pela vida do filho da viúva. Que história linda, que maravilha, que milagre de um Deus que ressuscita. A oração não é o último recurso do crente. A oração não é o último recurso do crente. É a sua primeira e mais poderosa linha de ação. Charles Spurgeon. A oração não é o último recurso do crente. É a sua primeira e mais poderosa linha de ação. Ao ler a história da vida de alguém como Charles Spurgeon, ao ler a história de outros grandes homens de Deus, como Zwinglio, como, estou com medo de errar o nome aqui, o fundador da igreja, eu vou lembrar, me dê um minuto por favor, eu preciso citar a sua história me inspira, sua história me encoraja, porque ecoa um texto bíblico e ecoa na minha vida um convite que o Senhor tem me feito esse ano. Fundador da igreja metodista, John Wesley, obrigado. John Wesley tinha um compromisso de orar 3 vezes por dia. Chame isso de legalismo se quiser. Eu prefiro chamar de piedade, ainda que eu corra o risco de ser legalista inúmeras vezes. Ele acordava todos os dias 4 horas da madrugada, e às 4 horas da madrugada ele acordava, porque ele dizia que se ele não conseguisse vencer o sono dele, ele também não venceria os pecados. Depois ele parava ao meio-dia, e depois no final do dia novamente, para rever o seu dia, apresentá-lo diante do Senhor. Ele não negociava parar e orar 3 vezes ao dia, como Daniel tinha a oração como algo inegociável, como prioritário. Que interessante. Grandes homens de Deus que fizeram tão grandes coisas, o fizeram porque aprenderam que a oração não é o último recurso do crente, mas a sua primeira e mais poderosa linha de ação. A oração não muda ninguém, mas o poder de Deus manifesto por meio da oração pode mudar quando o Senhor quer. Jesus é a ressurreição e vida. Pedro anunciou o que Jesus já conquistou. A volta de Tabita é apenas um spoiler da grande ressurreição que um dia teremos com o nosso Senhor Jesus. Nós estamos neste mundo de passagem. Sua dor é pequena quando comparada com a eternidade na gloriosa presença do Senhor Jesus. O milagre extraordinário deve sempre levar à permanência
no ordinário da vida cristã. Se os milagres extraordinários nos fizerem andar apenas baseados no extraordinário, nós deixaremos de viver o verdadeiro evangelho, que é o meu dia a dia, que é a minha caminhada dependente, piedosa, clamando ao Senhor que tenha misericórdia da minha incredulidade, da minha infidelidade, dispondo o meu coração a amá-lo, a amar-te, quando muitas vezes eu sou difícil de amar, quando muitas vezes você é difícil de amar. O milagre extraordinário deve sempre levar à permanência no ordinário da vida cristã. No mais comum da sua vida, no mais comum da minha vida, talvez uma das maiores dificuldades seja romper com o preconceito, de lidar com o diferente. O poder que reabilita e proclama, rompe o preconceito. Existem verdades que, se não forem observadas e estudadas, ficam escondidas no versículo 42 e 43. O resultado dos milagres foi que muitos creram. Contudo, o versículo 43 guarda uma chave exegética preciosa. Pedro fica na casa de quem? Simão o quê? O quê? Me ajudem, por favor, queridos. Simão o quê? O curtidor. O que é isso? Um judeu rigoroso, para um judeu rigoroso como Paulo. Um curtidor, para Pedro, me perdoe. Um curtidor era alguém impuro, pois lidava com as carcaças de animais mortos. Pedro está ali com este homem, que para a própria cultura, era considerado como impuro, como indigno. O poder que curou Enéas e ressuscitou Tabita, agora estava curando o preconceito no coração de Pedro. A persistência de Pedro em permanecer ali, revelada no versículo 43, com este homem que era considerado impuro para a própria cultura, preparou o caminho para a próxima grande fronteira, os gentios em Atos, lá no capítulo 10, que, se Deus quiser, na próxima pregação nós vamos estudar. Não há judeu nem grego, todos são um em Cristo. Gálatas 3:28. A graça de Deus é tão profunda que ela não apenas salva o pecador, mas demole os muros que os homens constroem. Sproul, nesse mesmo contexto, nos diz. Jesus comeu com os pecadores e publicanos. Ao ficar na casa de um curtidor, Pedro está seguindo os passos do Mestre, para que não rejeite ninguém que venha a Ele. Que o Senhor me livre da incredulidade, em todas as áreas que eu ainda sou incrédulo. Que a graça do Senhor insiste comigo em crer, contra toda desesperança. Para que o poder de Cristo seja visto através de mim, apesar de mim. Em você, apesar de você. Que a graça do Senhor nos reabilite para o movimento de Deus em nós e através de nós. Aonde a paralisia na sua vida, em relação à oração, em relação à ousadia, em relação à proclamação, que haja de novo um sopro do Espírito sobre a minha vida e sobre a sua vida, de tal forma que haja o movimento do Senhor em nós e através de nós. Que aonde há preconceito, um texto que poderia ser muito mais bem explorado, daria para fazer uma pregação só nestes versos, mas o suficiente, simples, já nos é mais desafiador do que qualquer outra coisa. Vencer as diferenças, para que Cristo e a unidade de Cristo seja visto em mim e em você, apesar de mim e de você. Algumas aplicações para as nossas vidas, para que eu e você possamos sair daqui de forma clara, desafiados, encorajados ao que fazer depois de todas essas verdades bíblicas. A primeira dela não está escrito no próximo slide, mas eu te digo, como você vai sair daqui? Como alguns que não creram, ou como aqueles
que creram. Que o Espírito Santo do Senhor sopre sobre a sua vida e sobre a minha, aonde nos falta fé, em nome de Jesus. Chamados a agir, creia no impossível. Não se acomode com coisas possíveis, pois o nosso Deus se revela e faz milagres e maravilhas para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja proclamado. Deus ainda faz o que parece impossível. Creia sem hesitar, exercite sua fé. Drene o preconceito. Abra seu coração para servir a todos, sem distinção. Sem distinção. Às vezes alguns a gente precisa se proteger, levantar alguns muros protetivos. Eu não estou dizendo para você ser tolo. A palavra de Deus não nos diz isso. Aliás, a própria palavra de Deus diz que nós devemos, ao pregar o evangelho, ao demonstrar o amor de Cristo, sermos como? Simples como a pomba e astutos como as serpentes. Então nós precisamos ser sábios, zelosos, mas nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos perder a fé. Drene o preconceito, abra o seu coração para servir a todos, sem distinção. Quem o Senhor deseja? Que o seu coração se abra para servir em amor, sem distinção. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você sabe que deveria dar um passo e não tem dado? Que o Senhor drene o preconceito do seu e do meu coração. Permaneça na palavra, fique onde a palavra é ensinada e deixe-a transformar a sua vida. Perceba o movimento do Espírito Santo nestes versos, nessas histórias, no meio dessas pessoas que viram este milagre. E fique no meio, onde a palavra do Senhor é pregada, onde a palavra do Senhor é orada, onde o Senhor age, apesar de gente como eu e você. Sirva com amor, como Tabita, seja cheio de boas obras, de amor ao próximo, para que quando Cristo o chamar, um testemunho de serviço e de amor, mantenha-se em nome de Cristo, mas com a sua história. Quem sabe que outros clamem que o Senhor te traga a vida, mesmo depois da morte, por tanta falta que você faz. Evangelize na dor. Perceba a dor, perceba tudo o que estava acontecendo nessa situação. Mesmo no sofrimento, o testemunho de Deus alcança multidões. Não olhe para a sua dor e permita-se paralisar ou desistir. Mas permita-se que em meio à dor, à perda de pessoas que você ama, a impossibilidades, a dores que marcam e paralisam e tentam roubar a fé e o movimento do Espírito, você deixe o Senhor agir e os milagres do Senhor realizar. Vença o cansaço e as impossibilidades, não desista. Deus responde ao clamor daqueles que perseveram. Ana orou de forma perseverante, Deus a ouviu. O Senhor Jesus contou a parábola da viúva que importunava o juiz iníquo, e Deus ouviu. Deus nos chama a persistir. Pedro insistiu contra as circunstâncias, porque sabia que naquela circunstância Deus poderia ser conhecido, Deus poderia ser exaltado, o nome de Cristo podia ser proclamado. E então, uma frase que tenta resumir todas essas verdades para mim e para você. Pode passar, Nath, por favor. Será que você... Nossa, o laranja ficou péssimo, me perdoe, na próxima eu troco a cor da fonte. Você que consegue enxergar, me ajude a pregar essa verdade para você mesmo, para aqueles que estão à volta. Não dá para trocar a cor não, né, Nath? Já está lá no programa, né? Se der por um branco aí, ficou bem ruim essa cor, me perdoe. Vamos ver se dá, se não der não tem problema também. Eu colocando a Nath em apuros lá, né? Enquanto a gente tenta trocar, eu vou orar. E a gente fala a frase depois, pode ser? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Há alguma área paralisada na sua vida? Alguma impossibilidade na sua história? O Senhor é capaz de mudar histórias, de soprar o vento do Espírito, de trazer vida onde há morte, de mudar histórias contra todas as desesperanças. Ele também é capaz de sustentá-lo no meio da sua dor e glorificar o nome dele enquanto você aguarda ou enquanto ele te contenta com um não, é verdade. Temos diversas passagens bíblicas que nos dizem isso também. Mas nós também somos desafiados a crer, a lutar, a orar.
e a viver dos milagres do Senhor. De olhos fechados, cabeças baixas. Será que a palavra de Deus chegou nessa noite para você que se sente paralisado em alguma área? Será que a palavra de Deus chegou para você que precisa que o Senhor haja com algum movimento em sua história, em sua vida? Se sim, você pode com um gesto dizer: Senhor, eu quero ser tocado. Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser salvo, eu quero ser alcançado. Senhor, eu quero que o seu nome seja glorificado em mim, através da minha vida, que o Senhor seja conhecido, aonde até hoje essa fraqueza não foi vencida. Se sim, levante uma de suas mãos e diga: Senhor, eis-me aqui, toque minha vida. Amém, 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 amém. O Senhor está te vendo, amém, amém. É o seu gesto diante do mundo físico e diante do mundo espiritual. Amém. Mais alguém? Manifeste-se diante do Senhor, apresente-se, amém, 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 apresente-se diante daquele que tudo pode, amém, amém. Pode baixar as suas mãos, vocês que levantaram. Há alguém que gostaria de apresentar alguém que gostaria de que Deus soprasse um sopro de vida, de esperança, de movimento em lugares, em vidas, aonde nem mesmo você mais tem esperança? Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Levante: Senhor, eis-me aqui, apresentando esta pessoa, aquela outra, aquela família, aqueles tantos. Toca Jesus, olha para nós. Nós estamos aqui exercitando a nossa fé, em nome de Jesus. Pode baixar as suas mãos. Senhor, olha para nós, Senhor. Nos livre de sentimentalismos, de emocionalismos, mas nos livre também, Senhor, de ceticismos, de falta de fé, de incredulidade. Dar-nos, ó Deus, o compasso da graça, para que caminhemos em fé, em esperança e ousadia, em insistência, em milagres. Dai-nos também consolo para aquelas áreas e para aquelas situações que o Senhor ainda não mudou, e que porventura o Senhor pode insistir em nos dizer não. Não permita que os insucessos das nossas vidas, as incredulidades de outros ou de nós mesmos, ou os teus nãos, nos impeça de continuar crendo, orando e insistindo diante do teu altar de graça. Movimenta, Senhor, em nós o poder do teu Espírito, aviva-nos, desperta-nos, em nome de Jesus, amém. Será que você pode comigo ler essa frase e pregar para você mesmo e para os outros? 1, 2, 3 e... Ouça o nosso clamor, Jesus. Ouça o nosso clamor, Senhor. E leva-nos a levar a tua esperança e a tua salvação, em casa, na sociedade, na igreja e por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Amém.